Os deuses mais poderosos do Antigo Egito desapareceram da história mais rápido do que os pequenos espíritos que guardavam o lar. É ilógico, mas é um fato. O sacerdócio de Amon-Ra, o principal deus do estado, era uma força inabalável. Eles controlavam 1/3 de toda a economia do país. Imagine que hoje uma única ordem religiosa possuísse todos os campos de petróleo do planeta. Os sacerdotes detinham terras, exércitos e influenciavam as decisões dos faraós, transformando o Deus em uma ferramenta política ideal. E aqui está o enigma central da nossa investigação. Por que civilizações que investiram recursos colossais em seus deuses criadores, depois apagaram com a mesma fúria a própria memória sobre eles? Este paradoxo é apenas o primeiro fio do novelo. Agora, vamos tecer mais 2, que criarão o mapa do nosso caso. Esses 2 fios são 2 perguntas que mudarão sua visão da história. A primeira: o que explica o fato de que os deuses mais poderosos do Egito, cujo poder parecia eterno, foram apagados, enquanto as crenças em humildes espíritos domésticos sobreviveram por milênios? A resposta para esta pergunta obteremos na 7ª sessão. A segunda pergunta é ainda mais estranha. Como os antigos iconoclastas podiam acreditar que estavam matando um deus ao arrancar meticulosamente o nariz de sua estátua, se eles mesmos construíam templos gigantescos que provavam sua natureza imaterial? Revelaremos o mecanismo desse assassinato ritual na 5ª sessão. Essas 2 questões-chave serão nossas estrelas guia na investigação. Ao final deste filme, você terá um arsenal de 7 ferramentas essenciais que as civilizações usaram para apagar a memória dos deuses. Você deixará de ver a história das religiões como uma evolução suave e a enxergará como ela realmente é: um campo de batalha brutal de ideias, uma guerra de extermínio. Essa guerra de ideias funciona como uma corrente de água que abre um novo leito. As crenças antigas são o solo firme, mas uma ideia nova e mais poderosa gradualmente o erode, até abrir seu próprio caminho dominante. As leis desta guerra de informação, desenvolvidas há milhares de anos, continuam a operar hoje na política, no marketing e na cultura. Em apenas 3 minutos, você receberá a primeira ferramenta deste arsenal e entenderá a razão fundamental pela qual a humanidade precisou criar deuses. Por que os primeiros deuses não eram pastores bondosos, mas tiranos cruéis, ciumentos e exigentes? Buscamos proteção naqueles que nós mesmos deveríamos temer. Esta é a primeira ferramenta do nosso arsenal, o ato da criação como a imposição da ordem. A principal tarefa dos deuses antigos não era consolar, mas estruturar o caos. Eles explicavam a mudança das estações e as cheias dos rios. Mas essa ordem não era um presente. A manutenção dos complexos de templos consumia até 15% de toda a colheita de grãos. O sacrifício não era um presente, mas um imposto pela herdabilidade. E nisso se escondia uma bomba relógio, pois qualquer contrato pode ser contestado, especialmente por aquele que mais se beneficia dele.
como uma simples história sobre a criação do mundo, se tornou o estatuto político mais eficaz da história, legitimando o poder dos faraós por milhares de anos. O mito da criação funcionava como a fundação de um edifício. O governante era a parede de sustentação apoiada nessa fundação. O faraó não era apenas um representante de Deus, mas sua continuação direta na terra, o garantidor da ordem cósmica. Mas qualquer ameaça à dinastia era percebida não como uma crise política, mas como uma rachadura na estrutura do universo. Isso justificava as mais cruéis repressões. Um decreto real era o eco da primeira palavra da criação. Mas esse sistema criou um paradoxo. Se o poder vem de Deus, e se o próprio Deus for um erro, os céus também se revelaram um campo de batalha. Por que nos panteões dos gregos, nórdicos e babilônios se repete o mesmo enredo? Os deuses jovens derrubam seus criadores? Para que criar um mito que mina a ideia da eternidade dos deuses? Isso reflete a mudança de culturas na Terra. Os deuses dos vencedores ocupavam o trono, e os deuses dos vencidos se tornavam demônios. Mas isso não é uma metáfora. É a história de guerras reais preservada em mito. Por trás da troca de deuses, havia a destruição física de templos e o extermínio de sacerdotes. O deus babilônico Marduk só se tornou principal quando seu povo conquistou os sumérios, relegando seu deus Enlil a um papel secundário. Cada novo templo sobre as ruínas de um antigo é uma cicatriz dessa guerra. Isso provou que os deuses podiam não apenas ser criados, mas também derrubados. Mas o que acontecerá quando o principal jogador neste campo se tornar o homem? Entendemos por que os deuses foram criados, para a ordem. Mas qual mecanismo específico transformou essa ideia na ferramenta mais eficaz de controle estatal? O sistema de 3 partes parecia ideal. Os deuses criam a ordem, os mitos a consolidam, o governante a garante. Mas esse sistema se mantinha em um equilíbrio frágil de 2 forças, o poder do governante e a autoridade do sacerdócio. Funcionava enquanto a coroa do governante e o cetro do sumo sacerdote estivessem em aliança. O sistema carregava em si um vírus de autodestruição. O oráculo, que interpretava a vontade dos deuses, tornou-se mais importante que o faraó, que a executava. Esse conflito explodiu o império mais poderoso da antiguidade. E agora, vamos observar essa explosão de perto. O que levou os faraós a gastar mais recursos em seus túmulos do que em palácios para viver? A construção apenas da pirâmide de Quéops exigiu 2.300.000 blocos de pedra, o suficiente para construir um muro de 3 metros de altura ao redor de toda a França moderna. Esta é a segunda ferramenta do nosso arsenal. A religião como tecnologia de poder. O túmulo não era uma sepultura, mas um portal. Nele, o faraó vivo, encarnação do deus Horus, se transformava em Osíris, rei do mundo dos mortos, garantindo o ciclo eterno da vida do Egito. Mas essa imagem ideal se choca com os números. O sacerdócio do deus principal, Amon-Ra, controlava 1/3 de todas as terras aráveis e minas de ouro do país,
tornando-se um estado dentro do estado. O sumo sacerdote de Amon tornou-se a segunda pessoa mais influente do Egito. O sistema, criado para fortalecer o faraó, gerou uma força capaz de destruí-lo. E essa não era a única ameaça. Como o deus mais importante do Egito, Amon-Ra se mostrou tão frágil a ponto de ser apagado da história. Sua força não estava na fé popular, mas na política. Para o camponês comum, ele era distante e abstrato. O culto a Amon-Ra era como uma árvore gigante com uma copa exuberante, mas com raízes rasas. Parecia poderoso, mas o primeiro furacão o arrancou. Os sacerdotes de Amon começaram a ditar sua vontade aos faraós, influenciando a escolha do herdeiro e o início de guerras. O oráculo de Amon em Karnak podia anular um decreto do faraó. Um governante percebeu que lutar contra os sacerdotes era inútil. Era preciso destruir a própria fonte de seu poder, seu Deus. A guerra foi declarada, e o primeiro golpe não foi dado no campo de batalha. O jovem faraó Amenhotep IV subiu ao trono e foi contra o sistema que lhe deu poder absoluto. Ele via nos sacerdotes de Amon não servos de um deus, mas usurpadores que haviam se apropriado do monopólio da verdade. Seu primeiro passo foi uma provocação audaciosa. Em Tebas, a capital do culto a Amon, ele começou a construir um templo para um novo deus, Atom. Cada martelada dos construtores do novo deus era ouvida pelos sacerdotes do antigo. Era uma declaração de guerra. Nas paredes do novo templo, ele ordenou que se retratasse como o único intermediário entre Deus e os homens, eliminando o sacerdócio desse esquema. Mas esta foi apenas a primeira batalha. Para vencer os deuses antigos, era preciso queimar o velho mundo até as cinzas. O sistema Deus-Faraó-Sacerdotes chegou a um impasse. O poder do faraó dependia da religião, mas os sacerdotes dessa religião se tornaram a principal ameaça ao seu poder. Qualquer tentativa de enfraquecê-los politicamente seria um sacrilégio. Era um impasse. Amenhotep entendeu. Reformas políticas não funcionariam. O golpe precisava ser desferido não nos sacerdotes, mas em seu Deus. Ele tinha 3 caminhos: submeter-se, lutar ou destruir. Ele encontrou uma solução genial e aterrorizante. Se as peças no tabuleiro de xadrez te atrapalham, não se deve movê-las, mas virar o próprio tabuleiro. Ele decidiu não apenas derrotar os deuses antigos. Ele decidiu provar que eles nunca existiram. Ele declarou como heresia e erro toda a história de 2000 anos de seu país e todos os seus grandes ancestrais. Esta foi a 3ª ferramenta do nosso arsenal, a reescrita total do passado. Ele proibiu a adoração a todos os deuses antigos, fechou seus templos e confiscou suas propriedades. Em troca, ofereceu um Deus único e abstrato, Aton, e nomeou a si mesmo e sua família como os únicos intermediários. Mas não foi uma simples troca de um Deus por outro. Foi a destruição de todo o panteão, de toda a cosmologia, de todas as crenças na vida após a morte que definiam cada aspecto da existência dos egípcios. No 5º ano de seu reinado, ele enviou por todo o império esquadrões de canteiros com uma única ordem: raspar fisicamente os nomes dos deuses, especialmente Amon, das paredes de todos os templos,
túmulos e obeliscos. Não era uma guerra contra os sacerdotes, mas contra a própria memória. Mas para construir um novo mundo, era preciso fugir do antigo. Como forçar uma nação inteira a esquecer os deuses a quem rezou por séculos? Akhenaton decidiu que, para isso, era preciso arrancar fisicamente o povo de seu mundo habitual. Ele ordenou a construção de uma nova capital, Akhetaton, no meio do deserto. Foi um projeto utópico grandioso, a criação de um espaço puro, não profanado pelos cultos antigos. Mas a realidade desferiu um golpe devastador. O projeto levou ao colapso. Milhares de funcionários, soldados e artesãos foram arrancados à força de seus lares. Todos os recursos do império foram lançados nesta construção gigantesca, erguida em apenas 4 anos para 20.000 habitantes. O Egito perdia seus domínios asiáticos, mas o principal erro de cálculo foi psicológico. Ao tirar do povo deuses compreensíveis e humanos, ele não lhes deu nada em troca, exceto um disco solar abstrato. Não se podia pedir algo pessoal a Aton, só se podia rezar ao faraó. Akhenaton não criou uma nova fé, mas um vácuo espiritual. E o povo encontrou com o que preenchê-lo. Como, em um estado totalitário, onde o faraó é um deus vivo, sua principal reforma pôde fracassar. Mais forte que a vontade do homem mais poderoso da terra foi a resistência silenciosa. O sacerdócio dos deuses antigos, tendo perdido tudo, entrou na clandestinidade. Eles organizavam sabotagens, preservavam textos proibidos e esperavam sua hora. Foi uma guerra de guerrilha pela memória. Mas o golpe decisivo não veio da elite. Achados arqueológicos nas ruínas das casas dos trabalhadores em Akhetaton provam: o povo comum não aceitou a nova fé. Lá foram encontrados milhares de amuletos dos deuses antigos e proibidos. Bes, Taueret, Ísis. As pessoas continuavam a adorá-los em segredo. Toda a utopia de Akhenaton, que governou por 17 anos, se sustentava exclusivamente em sua vontade pessoal. Sua vontade era como uma barragem segurando o rio da fé popular. Com sua morte, a barragem ruiu. A vingança dos deuses antigos pelas mãos de seus sacerdotes foi mais terrível que a ira do faraó herege. O que aconteceu com a grande reforma após a morte de Akhenaton? A história completou um círculo. Seus sucessores, incluindo o jovem Tutankhamon, sob pressão dos sacerdotes, anularam tudo. Eles restauraram os cultos dos deuses antigos, devolveram-lhes suas propriedades e transferiram a capital de volta para Tebas. Akhetaton foi amaldiçoada, abandonada por seus habitantes e engolida pelas areias. Mas eles foram além. Aplicaram ao próprio Akhenaton sua própria arma, a maldição da memória. Seu nome foi sistematicamente raspado dos cartuchos reais. Suas estátuas foram quebradas. Nas listas oficiais de faraós, seu período de governo foi simplesmente apagado, sendo chamado de o inimigo de Akhetaton. Assim, o primeiro deicida da história foi ele mesmo assassinado pela história. Ele foi esquecido de forma tão completa que sua existência permaneceu desconhecida por 3.000 anos. Mas as tecnologias que ele usou para destruir os deuses não foram esquecidas. Passamos da pergunta, por quê,
para a pergunta como exatamente. Da ideologia para a tecnologia. Como se pode matar um ser imortal e imaterial? Os antigos iconoclastas acreditavam que a vulnerabilidade de qualquer deus residia em suas 3 encarnações terrenas: sua casa, sua imagem e seu nome. Esta é a 4ª ferramenta do nosso arsenal: os mecanismos do esquecimento. A primeira etapa: a destruição da casa. A destruição de um templo não era apenas vandalismo. Era uma operação para ensurdecer e cegar a divindade, para romper sua conexão com o mundo dos homens. O Edito de Teodósio Prunei, em 391 d.X., transformou isso em política de Estado, iniciando um mecanismo de limpeza sistemática do espaço sagrado em todo o Império Romano. Mas destruir o templo não era suficiente. O deus podia sobreviver em inúmeras estátuas. Para combater esses corpos, foi desenvolvida toda uma tecnologia cirúrgica. Por que em muitas estátuas egípcias danificadas vemos um padrão estranho? Os narizes e as mãos foram deliberadamente quebrados. Os egípcios acreditavam que a essência divina, o Ka, entrava na estátua junto com o sopro da vida pelo nariz e agia no mundo através das mãos. Isso não é vandalismo, mas um assassinato ritual. Quebrar o nariz significava sufocar o Deus em seu avatar corporal. Funcionava como comprimir a artéria principal. O corpo da estátua permanece, mas a força vital não circula mais. E essa tecnologia era universal. Em Roma e na Mesopotâmia, arrancavam os olhos das estátuas dos inimigos para cegá-los. Agora, resolvemos o segundo enigma proposto no início do filme. Para o homem antigo, a estátua não era um símbolo, mas o corpo vivo do Deus. Privá-la do nariz significava matar esse corpo. Mas o avatar mais resistente de um Deus era seu nome. A frase apagar o nome hoje é apenas uma metáfora. Para um egípcio antigo, era um castigo pior que a morte. O nome, Ren, era parte da alma. Enquanto estivesse escrito ou pronunciado, a pessoa existia na eternidade. Destruir o nome significava matar a alma. Arqueólogos encontram cartuchos onde o nome de Akhenaton foi raspado de forma tão grosseira que deixou cicatrizes profundas na pedra, vestígios da fúria dos restauradores. Eles literalmente o recortaram da história. Mas esse método era trabalhoso e imperfeito. Às vezes, os trabalhadores pulavam uma das milhares de menções do nome, e foi por esses erros que soubemos de Akhenaton. Mas e se for fisicamente impossível apagar o nome por ser muito conhecido? Para isso, os romanos inventaram um procedimento jurídico mais sofisticado. Vimos os métodos físicos, a destruição da casa, o assassinato do corpo e o apagamento do nome. Mas como transformar esses atos de vandalismo em um mecanismo estatal legítimo? Sem a sanção do poder, essas ações eram um crime e poderiam provocar uma reação contrária. Para que o esquecimento se tornasse total e irreversível, era necessária a sanção suprema, uma lei que prescrevesse o esquecimento como um dever. Os romanos a inventaram. Eles transformaram o machado bruto do iconoclasta no bisturi afiado do jurista. Na próxima sessão, iremos a Roma,
onde a arte do esquecimento foi levada à perfeição burocrática e transformada em um procedimento oficial conhecido como damnatio memoriae, a maldição da memória. Como uma civilização obcecada pela lei, criou um mecanismo jurídico para condenar à inexistência uma pessoa já morta. Esta é a quinta ferramenta do nosso arsenal, o precedente romano. O Senado aprovava o procedimento de damnatio memoriae, a maldição da memória. A sentença incluía a destruição de estátuas, a raspagem do nome de documentos e a anulação de leis. No papel, parecia um processo burocrático, mas a realidade era furiosa. Após o assassinato do imperador Domiciano, os senadores, segundo o historiador Suetônio, ordenaram que trouxessem escadas e derrubassem suas imagens, quebrando-as ali mesmo. Seu nome foi removido de arcos triunfais da Britânia à Síria. Não era vingança, mas uma operação coordenada para criar uma história alternativa onde ele nunca existiu. Essa tecnologia, aprimorada em pessoas, revelou-se a arma ideal para a guerra contra os deuses. Qual deus poderia se tornar tão perigoso para Roma, a ponto de seu culto ser oficialmente condenado ao esquecimento? Não se trata de uma divindade inimiga, mas de uma adorada dentro da própria cidade. O culto a Baco, ou Dionísio, atraía pessoas com a promessa de libertação das preocupações mundanas. Seus rituais secretos, as bacanais, levantaram suspeitas das autoridades. O Senado apresentou isso como uma luta contra sociedades secretas e morais. Mas a escala da repressão indica outra coisa. Foi uma guerra. Mais de 7.000 seguidores foram rastreados e executados em toda a Itália. A participação nos rituais foi equiparada à traição de Estado. Foi uma caça às bruxas centenas de anos antes da Idade Média. O decreto do Senado sobre as bacanais é o primeiro documento jurídico da história a declarar um Deus fora da lei. Quando uma nova religião do Oriente Médio entrou em cena, Roma já tinha um plano de ação pronto. Por que para os primeiros cristãos era tão importante não fazer o sacrifício formal ao gênio do imperador, mesmo ao custo da vida? Do ponto de vista da lei romana, era um ato político. A recusa em reconhecer a divindade do imperador equivalia à traição de Estado. Mas a história é irônica. A religião perseguida, assim que obteve o poder, adotou o aparato repressivo de seus antigos opressores. O Édito de Teodósio I, em 391, direcionou as leis que ontem perseguiam os cristãos contra os pagãos, mas com uma crueldade ainda maior. Ocorreu uma inversão. As vítimas se tornaram carrascos, usando as mesmas ferramentas jurídicas romanas contra os deuses antigos. Em 394, após 1.100 anos de serviço ininterrupto, o fogo sagrado de Vesta, o coração de Roma, foi extinto. Mas a destruição completa não se revelou a decisão mais inteligente. O passo seguinte foi muito mais astuto. Vimos como é possível apagar a memória jurídica e fisicamente, mas seria possível reescrevê-la de tal forma que as pessoas aceitassem voluntariamente a nova versão? Roma levou a tecnologia do esquecimento à perfeição administrativa. A damnatio memoriae tornou-se uma arma sistêmica. Parecia o auge do controle sobre a memória.
No entanto, a destruição brutal de templos e seguidores muitas vezes gerava mártires, apenas fortalecendo o culto hostil. Um ataque frontal à fé é ineficaz. O verdadeiro poder não é fazer calar, mas falar com a voz do seu inimigo. O mecanismo mais astuto do esquecimento não é a destruição, mas a grande substituição. Na próxima sessão, revelaremos como os deuses antigos não foram mortos, mas habilmente contratados para um novo trabalho, forçados a servir seus antigos inimigos. Esta é a sexta ferramenta do nosso arsenal, a grande substituição. Se o paganismo foi erradicado, por que a principal festa cristã, o Natal, é comemorada no dia do culto pagão ao Sol Invencível? Por que a Páscoa está cheia de símbolos de fertilidade, como ovos e coelhos? Isso não é coincidência, mas uma operação sistêmica. Mais de 90% das divindades do Império Romano não desapareceram. Suas funções, atributos e dias de veneração foram metodicamente transferidos para os santos cristãos. É como colar um novo rótulo em uma garrafa antiga de vinho valioso. O conteúdo e a forma permanecem os mesmos, mas agora servem a uma nova marca. Um templo dedicado por séculos ao deus da cura, Asclépio, era demolido, e em sua fundação se construía uma igreja dos santos Cosme e Damião, médicos que não cobravam por seus serviços. O Deus antigo não foi morto, ele foi revestido e continuou seu trabalho sob nova gestão. Mas por que alguns deuses foram revestidos e outros apagados sem deixar vestígios? Agora, resolvemos o primeiro enigma proposto no início do filme. Por que deuses poderosos do Egito, como Amon-Ra, foram apagados, enquanto crenças humildes sobreviveram por milênios? Os sacerdotes de Amon-Ra controlavam 1/3 da economia do Egito, mas seu culto desapareceu em uma geração. O culto da deusa Ísis, pelo contrário, se espalhou por todo o Império Romano e foi absorvido com sucesso. Havia 2 tipos de deuses, e para eles, 2 sentenças diferentes. Amon-Ra era um deus político, a base ideológica do poder. Uma mudança de regime exigia sua destruição. Ísis oferecia salvação pessoal e ressurreição, sem ameaçar o sistema político. Mas não é só isso. A iconografia de Ísis amamentando o menino Horus tornou-se o protótipo direto para inúmeras imagens da Virgem Maria com o menino Jesus. Foram assimilados os cultos que carregavam imagens universais e arquetípicas. A memória não foi simplesmente apagada, foi editada. E para isso havia seus próprios editores. Como na prática se dava o processo de reescrever o código mitológico de um povo inteiro. São Patrício, na Irlanda, não agiu como um destruidor. Ele encontrou nas antigas profecias celtas indícios da vinda de Cristo e usou o trevo, uma planta sagrada para os irlandeses, para explicar a Trindade. Não foi uma adaptação, mas uma absorção. Missionários por toda a Europa transformaram bosques e fontes sagradas em locais de adoração à Virgem Maria, construindo capelas em seus lugares. Eles não destruíram a santidade do local, eles a redesignaram. Assim, os deuses antigos se tornaram demônios, os espíritos da natureza, anjos, e a festa celta dos mortos, Samhain, se transformou
no dia de Todos os Santos. O mundo continuou mágico, mas agora essa magia funcionava sob novas regras. Mas como nós, milhares de anos depois, sabemos sobre essas manipulações? Analisamos todos os mecanismos de esquecimento. Os vencedores, ao que parece, fizeram de tudo para apagar os vestígios. Eles reescreveram textos, transformando-os em palimpsestos. Eles reconstruíram templos usando as pedras de santuários antigos. Eles rasparam nomes. Mas o esquecimento total é impossível. Cada ação de apagar deixa sua marca como uma cicatriz na pele. Um nome raspado deixa um sulco na pedra. Um templo reconstruído deixa sob si a fundação do antigo. Um texto apagado deixa um rastro químico da tinta. Tentar apagar a história é como tentar esconder uma ferida profunda. Mesmo que cicatrize, em seu lugar sempre restará uma cicatriz. Na sessão culminante, nós, junto com arqueólogos detetives, nos armaremos com tecnologias modernas para ler essas cicatrizes no corpo da história e desvendar o maior crime, o assassinato da memória. Esta é a 7ª e última ferramenta do nosso arsenal: as cicatrizes arqueológicas. Se um texto foi apagado de um pergaminho e um novo foi escrito por cima, como ler o que não existe mais? As tecnologias modernas nos permitem ver as letras fantasmagóricas. A imagem multiespectral funciona como a lâmpada ultravioleta de um perito criminal, destacando os vestígios químicos invisíveis da tinta antiga. A realidade desse método é chocante. Sob as páginas de um livro de orações cristão do século XV, foi encontrado o único tratado sobrevivente de Arquimedes, que se acreditava perdido para sempre. Não estamos lendo a história oficial, mas seus rascunhos, que os vencedores tentaram queimar. Mas e se as cicatrizes não ficaram apenas no pergaminho, mas na própria terra? O que a fundação de uma igreja antiga pode nos contar? Os arqueólogos leem as camadas da terra como os anéis anuais no corte de uma árvore, onde cada camada guarda informações sobre sua época. Sob a Basílica de São Clemente, em Roma, eles desceram 18 metros, à altura de um prédio de 6 andares, mergulhando no passado. Sob o piso da igreja moderna do século XII, encontraram uma basílica paleocristã do século IV. Abaixo dela, os restos de uma casa romana do século I, em cujo porão se escondia um templo do deus Mitra. Isso não é coincidência. Esta é a própria cicatriz, a prova física da substituição. O altar da nova fé está diretamente sobre o altar da antiga. A história não foi apagada, foi enterrada. Mas como entender o que exatamente foi apagado? A principal evidência se tornou aquilo que tentaram destruir: o espaço vazio. Os iconoclastas nem sempre conseguiam destruir um enorme baixo relevo. Eles quebravam o rosto e raspavam os cartuchos com os nomes, e depois cobriam os danos com argamassa. Eles escondiam o crime. A descoberta da pedra de Roseta deu a chave não apenas para os hieróglifos. Ela permitiu que os egiptólogos lessem os contornos do vazio. Eles conseguiram restaurar os nomes raspados de Akhenaton e Aton em milhares de monumentos e perceber a verdadeira e total escala de sua guerra contra os deuses e a vingança subsequente. O esquecimento completo é impossível.
sempre restam vestígios, cicatrizes, fantasmas. E esses fantasmas de deuses esquecidos, ressuscitados pela ciência, nos fazem uma pergunta muito incômoda sobre a fragilidade de nossa própria cultura. Deciframos o código do esquecimento. Vimos que a história das religiões não é uma busca espiritual, mas uma guerra cruel pelo monopólio da verdade. Mas quando se percebe isso de verdade, os fatos secos se transformam em uma descoberta alarmante. Nossas próprias crenças inabaláveis e códigos culturais estão sobre as fundações de templos violentamente destruídos e sobre os ossos de deuses esquecidos. Isso causa uma sensação aguda da fragilidade de tudo o que consideramos eterno. Você olha para a estátua de um santo em uma igreja e percebe que naquela pedra pode haver o fantasma de um deus pagão. Na sessão final, reuniremos este arsenal em um sistema único e olharemos para este espelho quebrado da história para vermos a nós mesmos nele. Percorremos todo o caminho, do nascimento à morte dos deuses. Agora, vamos organizar o arsenal adquirido em um esquema claro e compreensível de 3 passos, que explica este ciclo eterno. Primeiro passo, a criação. Tudo começa com a primeira ferramenta. Os deuses nascem para ordenar o caos. Mas essa ordem, que garante colheitas e estabilidade, rapidamente se torna o recurso mais valioso. Os detentores do poder entendem. Quem controla os deuses, controla a realidade. Assim, a segunda ferramenta, a religião como tecnologia de poder, transforma a fé na fundação do Estado. O faraó se torna um deus vivo não por orgulho, mas por necessidade política. E nesse momento, o Deus deixa de ser apenas um Deus. Ele se torna o núcleo ideológico do regime, seu principal símbolo. E isso significa que qualquer ataque ao poder existente está fadado a começar com um ataque aos seus deuses. Esta é a causa primordial, o motivo para o assassinato do imortal. Quando o motivo está claro, as tecnologias entram em ação. O segundo passo do nosso esquema, a destruição. E ela é desferida simultaneamente em 3 frentes. Primeiro, vem o golpe ideológico, como o de Akhenaton. Declarar toda a fé passada como heresia, um erro total. Em seguida, vem a violência física, a quarta ferramenta, os mecanismos do esquecimento, entra em vigor. Esquadrões de canteiros raspam nomes, quebram os narizes das estátuas, destroem templos. Mas o vandalismo sem lei é ineficaz. Por isso, a terceira frente é acionada, a jurídica. O precedente romano, a quinta ferramenta, transforma o apagamento da memória em um procedimento de Estado, em um dever. Este golpe triplo, na ideia, no corpo e na lei, cria um mecanismo poderoso para uma guerra total contra a memória. Mas a destruição brutal muitas vezes gera mártires. Isso nos leva ao passo final e mais astuto. O terceiro e mais perfeito passo, a substituição. Afinal, a verdadeira vitória é quando o inimigo não está apenas derrotado, mas quando ele começa a trabalhar para você. Aqui entra em jogo a sexta ferramenta, a grande substituição. Por que destruir um lugar sagrado
se você pode construir sua igreja sobre suas fundações? Por que proibir uma festa se você pode dar a ela um novo nome? A memória não é apagada, mas absorvida. Os deuses antigos recebem novos papéis. Seus atributos são transferidos para os santos e suas histórias são editadas. E a sétima ferramenta, as cicatrizes arqueológicas, serve como prova irrefutável. Cada templo construído sobre as ruínas de outro, cada texto apagado sob um livro de orações, é uma evidência dessa astuta absorção. O ciclo está completo. O novo sistema não apenas apaga o antigo, ele assimila sua energia, sua santidade e toma seu lugar, criando a ilusão de continuidade. Recebemos o conjunto completo de ferramentas para analisar essa guerra. Agora resta a questão principal. Reunimos todas as evidências. Este arsenal de 7 ferramentas se encaixa em um esquema implacável. Este é o nosso espelho quebrado da história, no qual se reflete a eterna luta pelo controle da realidade. Agora, viramos este espelho para você. Acompanhamos todo o caminho de Akenaton, que declarou guerra a Amon, ao Senado, que condenou ao esquecimento o culto a Baco, e aos cristãos, que vestiram Ísis como a Virgem Maria. Por trás de todos esses eventos, há 2 motivos eternos, 2 forças irreconciliáveis. Então, o que, na sua opinião, é o principal motor da morte dos deuses? A busca sincera por uma fé nova e mais perfeita ou o cálculo político frio? Escreva apenas uma palavra nos comentários: fé ou cálculo. Sem explicações, apenas sua escolha. Isso não é apenas uma enquete. É uma tentativa de entender o que vemos neste espelho. Uma busca espiritual ou uma luta infinita pelo poder. Vamos continuar esta investigação juntos.